Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia, quarta-feira 23 de agosto de 2023. Bom, hoje os mercados reagem bem. Lembrando que ontem o índice já fechou numa alta substancial de 1,5% aos 116.156 pontos, puxado pelo recuo dos juros no cenário interno e por notícias provindas da China. Com isso, então, empresas ligadas ao nosso mercado foram destaques, né, principalmente consumo, mercado imobiliário. Arezo subiu 4,74, Exetec 4,36, MRV 3,61. Fora isso, o índice também foi puxado pelas ações ordinárias da Vale, que subiram 2,25, o papel acompanhando, né, o minério de ferro lá em Dalian, que apreciou uma alta de 4,5% na sessão, com notícias sobre políticas de apoio da China e sinais de recuperação na demanda. A bolsa brasileira se destoou dos Estados Unidos. Em Nova York, Dow Jones, S&P e Nasdaq fecharam respectivamente em quedas de 0,51, 0,28 e alta de 0,06. Foi o caso da Nasdaq, que o dólar fechou em queda de 0,76 a 4,94. Bom, sobre a sessão de hoje, os futuros de Nova York e bolsas europeias voltam a subir, com investidores globais de olho nos resultados trimestrais da Nvidia, fabricante de chips lá da Califórnia, após o fechamento dos mercados. Claro, os agentes do mercado estão assim super ansiosos para ver como a empresa vai se comportar em relação às altas expectativas que o Wall Street colocou depois da empresa apresentar um primeiro trimestre estelar. E vale lembrar, né, que as ações da Nvidia já subiram mais de 200% nesse ano, com burburinho sobre os seus usos nesse universo de inteligência artificial que se torna cada vez mais presente. Já na agenda de indicadores, destaque para os dados preliminares de gerente de compra, o PMI do setor de indústria e serviços lá nos Estados Unidos, e os investidores também estão se preparando para o simpósio econômico anual do Fed de Kansas City em Jackson Hole, que começa a partir de amanhã. Bom, olhando então para os números, neste momento, Dow Jones, S&P e Nasdaq subindo respectivamente 0,11, 0,10 e 0,03. Na Europa, a maioria das bolsas operam em alta, mas tem uma outra que virou para o negativo nos últimos minutos, o caso da Alemanha e também da França. PMIs demonstrando ainda uma fragilidade muito grande na Europa, tá? Mais divulgações hoje foram constatadas mesma tendência. No Brent, o petróleo recua 1,33, volta para 82 dólares e 89 cents, deixa o trabalho, de certa forma, do governo mais fácil, né, do management da Petrobras, nem se fala. Já o minério de ferro voltou a subir bem em Dalian, dessa vez uma alta de 3,68%, batendo ali 112 dólares e 6 cents a tonelada. Em Singapura, o movimento não foi muito diferente, uma alta de 2,35% ali nos contratos de futuros, tá? Então a gente pode ver mais uma sessão em que o minério contribui para que nosso mercado siga avançando, já que os futuros de Nova York também movimentam nessa direção. E nas criptos sem muita novidade, né? O Bitcoin caindo 0,35, o Ethereum 1,24 a 25.930 e 1.643 dólares respectivamente. No noticiário que chama a atenção do dia, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nessa terça-feira, pela segunda vez, o projeto de lei complementar que trata do novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, regra fiscal que limita o crescimento das despesas em um ano à inflação acumulada no exercício anterior, né? Então, o texto sendo mudado, agora só precisa da sanção do presidente Lula para avançar de fato. E pela regra de lei complementar, né, claro, cabia à casa iniciadora do projeto a palavra final, então foi para o Senado, voltou. E das alterações do Senado que permaneceram, né, foram a manutenção fora do limite de gastos da nova regra, os recursos relativos da complementação da União para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, e valorização dos profissionais de educação. É um termo enorme para falar que o Fundeb ficou fora da regra e também, assim como o Fundo Constitucional do Distrito Federal, né, também conhecido como FCDF, sendo mantida então a regra de evolução orçamentária dessa rúbrica em nível equivalente à variação da receita corrente líquida da União de um ano para o outro. Então, assim, são dois fatores que ficaram fora.
que o mercado, de certa forma, diz que não são boas notícias, mas que, dado tudo que poderia acontecer, até que não foi tão ruim, o restante que o Senado tinha incluído também, né, fora do texto, foi colocado para dentro de novo. Atenção hoje para as ações do Grupo Pão de Açúcar, tá? Pode sofrer uma volatilidade bem representativa ao longo da sessão, já que o dia representa, né, um momento importante para a companhia que distribuirá aos seus acionistas a maior parte das ações que detém no Êxito, que é a maior varejista da Colômbia. E se tudo sair como o Pão de Açúcar planejou, o spin-off deve gerar um valor substancial para os acionistas, podendo levar a posição deles no Grupo Pão de Açúcar como um todo a dobrar de valor, né? O GPA hoje vale 5,3 bi. Tanto o GPA quanto boa parte dos analistas acreditam que o mercado atribui um valor de zero ao Êxito, né? Uma empresa de 639 lojas que fatura 23 bilhões de reais e tem uma margem EBITDA de 7,2%. E, enfim, o Êxito é negociado lá em Bogotá a 6,7 bi, só que com um valor sendo pouco confiável, dado que o free float é de apenas 3,5%, né? Então hoje, no início da sessão, a gente deve ver uma volatilidade muito grande para as ações do Pão de Açúcar, para elas se readequarem, né, ao que representa lá dentro. E quem tinha posição vai receber também ações do Êxito aqui no Brasil, tá? Bom, para a gente fechar, o governo do presidente Lula caminha para uma solução acordada com a Câmara dos Deputados para resolver o impasse envolvendo a tributação de aplicações financeiras no exterior mantidas por pessoas físicas brasileiras. Diante das resistências de parlamentares, a medida provisória que tratava dos assuntos e que sequer teve uma comissão mista instalada no Congresso Nacional, a menos de uma semana de caducar, ou seja, de perder a validade por conta do esgotamento do prazo de 120 dias para a deliberação das duas casas legislativas, o governo deve retomar o debate por meio de algum tipo de ajuste adiante, né? Um projeto de lei que pode resolver esse tipo de questão. Então, muito provavelmente a gente vai ver o projeto atual caducar e depois algo ser feito em cima para que consiga levantar, pelo menos nesse ano, os 3.250 bilhões de reais, que é o potencial de arrecadação visto pelo governo por hora, tá? Então, essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.